Bom dia, irmãos e irmãs, aqueles com quem não tive oportunidade de falar, principalmente, que Deus os abençoe muito. Eu estou aqui com um exemplar da primeira edição de um livro muito inspirador para nós, de Philip Yancey. Quem já leu e conhece esse escritor e filósofo, cristão, sabe da sua experiência e daquilo que ele escreve. O título desse é Igreja, por que me importar? E os editores colocaram aqui na contracapa a seguinte chamada: talvez você já tenha se perguntado, ao relutar em sair da cama numa manhã de domingo, por que afinal deveria colocar-se em pé e ir à igreja? Ou, quem sabe, já há tempos você tenha resolvido nem mais ir à igreja. Esses cenários remetem-nos à inevitável pergunta: por que muitas vezes é tão aborrecido frequentarmos uma igreja? Isso introduz o que Philip Yancey vai falar neste livro, porque em resposta a isso, esse jornalista e autor 6 vezes premiado nos Estados Unidos, à época pelo menos, talvez ele já tenha recebido mais prêmios, ele também deixou de ir à igreja. Ele foi criado numa igreja legalista da Geórgia e ele conheceu bem as diferentes razões porque muitas pessoas às vezes abandonam a igreja. E em Igreja, por que me importar, o autor nos oferece um quadro intrigante do poder redentor de Deus liberado no corpo através de seres humanos falíveis. Yancey não dá um desconto para as falhas da igreja nesse livro. Antes, ele confronta suas falhas com a responsabilidade desta em preservar o coração firme em Deus, o cuidado dos feridos, a busca pelos perdidos e sua importância enquanto comunidade. Então fica aqui uma sugestão de leitura, porque nós vamos tratar nesta manhã desse tema, sobre a igreja. Nesse início de ano, nós queremos perguntar a você, por que você está aqui? O que você pensa da igreja? Com que olhos você olha para a sua igreja, ou a igreja que você frequenta? Você está aqui apenas como um espectador, como alguém que se coloca no banco dominicalmente, quer ouvir uma boa mensagem, quer ter uma boa programação no final de semana, ou você está engajado nos ministérios da igreja, pronto a servir ao Senhor quando convocado? O que você pensa da sua igreja? Eu acho que para darmos resposta a isso, nós precisamos ver o que Deus pensa da sua igreja, porque isso é mais importante. Como Deus vê a sua igreja, como Jesus Cristo, que é o Senhor e cabeça da sua igreja, olha para a sua igreja e pensa da sua igreja e faz pela sua igreja. Nós, quando lemos os evangelhos e as cartas pastorais, o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar muitas dicas disso. E há muitos textos em que nós podemos fazer um estudo sobre isso. Devemos sempre nos lembrar do que Jesus Cristo disse a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é minha, diz o Senhor Jesus Cristo. Se a igreja tem que ter um dono, é um só, único, é o Senhor Jesus Cristo, seu cabeça, que reúne o seu povo, os seus escolhidos, numa comunhão. Mas nós queremos nesta manhã ver um texto que eu considero muito importante, porque ele descreve uma palavra inspirada por Deus, Lucas que registrou essa palavra, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, descreve como os primeiros anos da igreja, o que estava acontecendo nos seus primeiros dias, vamos chamar assim de igreja formalmente organizada, como a conhecemos no Novo Testamento. Apesar que a sua semente está lá no Antigo Testamento, alguns achando lá em Abraão, no seu chamado, para formar o povo, a nação de Deus,
Mas formalmente no dia de Pentecostes nós vemos a igreja se formando, a comunidade do Senhor Jesus Cristo se reunindo em torno da sua palavra, em torno da mensagem da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. E Lucas, lá no capítulo 2, a partir dos versículos 37 a 47, nos narra como esse acontecimento se deu e as coisas que estavam acontecendo após o Pentecostes. No versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Interessante como Pedro começa o seu discurso, a semelhança do que fez Jesus Cristo no seu ministério. Arrependei-vos, arrependei-vos. E a partir do versículo 42, e aí eu transcrevo esse texto aqui, talvez numa versão diferente da que você tem, e diz assim: eles se dedicavam, aí vai a descrição do que estava acontecendo a partir do Pentecostes, na reunião daqueles irmãos chamados, batizados no Espírito Santo e reunidos na igreja do Senhor Jesus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra e que a partir dela nós possamos tirar lições preciosas nesta manhã para a nossa vida, para a nossa edificação, para o nosso crescimento e para turbinarmos, a nossa igreja nesse início de ano. Vamos começar bem, vamos começar entendendo o plano de Deus para a nossa vida, conquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas para isso nós precisamos pedir, a direção e a orientação de Deus. Eu vou pedir ao meu irmão Ader para nos dirigir a Deus nessa palavra de oração. Ader, faz favor. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui diante da Tua palavra, para podermos estudar mais, ó Pai, daquilo que o Senhor, ó Deus, deseja para a Tua igreja. Pedimos ao Senhor que nos auxilie com o Teu Espírito, pois carecemos da Tua ajuda mesmo, para que possamos entender, ó Pai, e praticar aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Eu vou deixar o microfone com você, Ader, e aqueles irmãos que desejarem em algum momento interromper para uma participação, pode levantar a mão e o Ader vai nos auxiliar nessa tarefa aí, tá bom? Muito bem. As marcas de uma igreja viva, é isso que nós queremos. É interessante que tem uma igreja lá em Barão Geraldo, quando você chega em Barão Geraldo, à direita, quando você vai para a Unicamp mesmo, ali para o Hospital das Clínicas, você passa por uma nova igreja que surgiu há pouco tempo, aqui em Campinas, de uma subdivisão de uma outra igreja. Eu conheço os pastores de lá. Os pastores de lá são médicos, alguns até podem conhecê-lo, ele tem uma carreira muito grande aqui em Campinas, como pediatra, Dr. Mário Endo, que é pediatra, e a doutora Luísa Endo, que é otorrino.
Eles eram da Igreja Evangélica de Campinas, eu não sei por que razão eles se desligaram da Igreja Evangélica de Campinas e formaram essa igreja que tem uma placa muito sugestiva: Igreja Viva. Igreja Viva. Eu tenho certeza, conhecendo o Dr. Mário e a doutora Luísa, que eles não querem dizer que as outras são mortas, tá? Podem ficar tranquilos em relação a isso, porque apesar das nossas diferenças teológicas e doutrinárias, eles são pessoas sérias, pelo menos até onde eu sei, né? Então, Igreja Viva não quer dizer isso. Mas nós temos uma igreja presbiteriana também viva, em Campinas, né? Conheço o pastor de lá também, foi formado em nossos seminários, ajudou muito a Igreja Ebenezer, depois a Igreja Nova Jerusalém, depois ele foi para o Rio de Janeiro, eu não sei que rumos ele tomou, e ele voltou para Campinas e criou a Igreja Presbiteriana Viva. Aí eu já não posso dizer muito, eu prefiro não conversar com ele depois que ele voltou para Campinas, né? Mas nós temos em Paulínia, vamos mexer com Paulínia, tem a Igreja Presbiteriana Livre. Eu acho que o seu pastor queria realmente dizer alguma coisa subliminar com isso, né? Ele queria se libertar de algumas disciplinas pelas quais ele passou, né? Eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu bem entender, né? Que pena. Então, Igreja Presbiteriana Livre. São muitos os rótulos, são muitas as denominações. O pastor Ed René Kivitz é um pastor batista em São Paulo, da Igreja Batista de Água Branca. Pastor às vezes polêmico, né, pelas suas declarações, ele também é filósofo, mas um ótimo pastor. Eu creio que a linha dele é uma linha reformada. E em 2007, ele começou uma série de palestras na sua igreja e também no Congresso Teológico da Editora Vida, sobre as novas faces do cristianismo. Eu não consegui assistir o vídeo onde ele fala mais demoradamente sobre esse assunto. Eu tive acesso a algum comentário de alguém que participou dessa palestra que ele fez. E na última palestra, ele fez uma lista daquilo que ele, na sua opinião, considerava as 10 principais possibilidades das igrejas do futuro, ou talvez agora do presente no Brasil. É claro que eu estou ouvindo isso de terceiro, não sei a opinião mais funda dele, também não concordo com muita dessas nomenclaturas, ou com a forma pejorativa como ela é colocada, mas é instigante, porque nos leva a pensar num leque de denominações de igrejas que nós temos. A primeira ele denominou de denominacionalismo dogmático, onde ele coloca debaixo desse título todas as igrejas tradicionais, batistas, presbiterianas, metodistas, e segundo a opinião de quem ouviu, né, e registrou algum comentário a respeito do que ouviu, ele diz que essas igrejas tendem no Brasil a ser como aquilo que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos hoje, né, a se esvaziarem cada vez mais. Eu já tenho uma opinião diferente, não sei se a opinião dele mudou desde que ele falou isso até hoje, né? Porque as pessoas estão se cansando das novidades, né, que aparecem por aí. Parece que as igrejas tradicionais que mantêm a sua linha mais dogmática, mais doutrinária, mais centrada na palavra, né, e que não sejam frias, elas estão realmente crescendo porque estão oferecendo alimento sólido, sadio às pessoas. Ele também falou do pentecostalismo histórico, e cita principalmente as Assembleias de Deus, que é a maior denominação, sem dúvida, no país, tentando manter a sua característica própria e doutrinária. O neopentecostalismo, que houve um momento de um pico maior do que eu acho que está acontecendo hoje, mas de certa forma ainda é uma força. Aquelas igrejas que ele chama de igrejas com engajamento social, que a semelhança de igrejas católicas, que tem a base na teologia da libertação, as protestantes com base na
chamada missão integral, onde há uma grande preocupação em um engajamento social. São igrejas que procuram, de uma certa forma, transformar a sociedade a partir desta ênfase do engajamento social. Evangélicos nominais são pessoas que buscam mudança de religião e não mudança de vida. São ex-católicos, principalmente, que a princípio são atraídos pelas promessas de bênçãos materiais, mas se frustram quando deixam de se comprometer com a igreja e também não se declaram evangélicos aí nessa caminhada. Comunidades independentes, que têm crescido muito, e eu citei algumas que no nosso arraial chamado presbiteriano tem acontecido. São geralmente igrejas criadas para corrigir desvios que eles acham que existiam na igreja de onde eles saíam. Mas muitas dessas igrejas acabam se institucionalizando novamente e cometendo os mesmos erros, né? E algumas até se desdobrando depois, como essa que eu citei, a Igreja Viva. É uma história muito interessante. A Igreja Evangélica de Campinas veio de São Paulo para Campinas, depois de uma divisão na Igreja Presbiteriana em São Paulo, em Pinheiros. Só que eles chamavam Igreja Evangélica em Pinheiros. E eles fundaram aqui a Igreja Evangélica de Pinheiros, um grupo remanescente que veio para Campinas. Depois de um tempo eles ficaram assim, mas nós não podemos continuar com o nome dessa igreja assim, a Igreja de Evangélica em Pinheiros, nós estamos em Campinas. E um grupo queria mudar o nome e o outro não. Então eles se dividiram, continuaram como Igreja Evangélica de Pinheiros, lá na Vila Teixeira, e o outro grupo denominou-se Igreja Evangélica de Campinas. E aí eu acho que depois surgiu a Igreja Viva, né? Eu acho que eles estão se aproximando bem de um nome ideal, né? Mas são igrejas independentes. O que tem crescido muito também, igrejas nas casas, são pessoas que não estão vinculadas a nenhuma instituição, mas começam a se reunir independentemente em casas, reunindo grupos de diversas igrejas. Igrejas administradas como empresas. A gente vê muitos modelos aí, né, principalmente vindos dos Estados Unidos, onde parece assim algo bastante empresarial, né, onde o pastor deixa de ser pastor, ele é um gerente, né, de uma grande empresa. Existem aquelas igrejas privativas, personalistas, que seguem homens visionários. A gente vê muito dessas igrejas por aí, as pessoas estão seguindo esses homens visionários. E igreja na informalidade, um movimento não institucional. São cristãos que aproveitam instituições como igrejas, como missões, como teólogos, sem nenhum comprometimento com eles. Apoiam alguns grupos, dão o seu dízimo dividindo assim, olha, hoje vai para essa missão, olha, vai para aquele pastor que está precisando, mas ele não tem uma referência local, não se filia. E um grupo que cresce muito, e segundo as estatísticas do IBGE isso está acontecendo, são chamados sem igreja, que podem ser incluídos aí nessa igreja na informalidade, ou nessas igrejas nas casas. São sem igreja, eles não querem ter nenhum compromisso com igreja nenhuma, mas se dizem cristãos, mantêm inclusive às vezes até um padrão cristão muito elevado, excelente, mas acham que essa história de igreja, eles estão muito com o pé atrás, eles acham que não se enquadrariam em nenhuma igreja. E quando acharem uma, ela vai deixar de ser perfeita para eles, porque eles vão estar lá, né? Qualquer um de nós que tenhamos esse pensamento de buscar uma igreja perfeita, quando nós achamos, se nós entrarmos nela, desista, porque ela se torna imperfeita. É melhor você não ir para lá, porque você pode estragar a comunhão daqueles irmãos que estão vivendo em perfeita harmonia, né? Então, eu queria só comentar isso, porque eu achei interessante essa visão de um pastor que está bem antenado com o nosso tempo e que coloca diante de nós um leque muito grande de possibilidades de igrejas, né?
Então hoje nós temos aí uma grande rede de supermercados, aonde você pode ir nesses supermercados e buscar nas suas prateleiras aquilo que te agrada, aquilo que te convém. Mas será que isso é ser igreja? Será que esta é a vontade de Deus para a nossa vida? Eu creio que nós precisamos, aí um comentário crítico a tudo isso, né? Aprender com a história. Paulo registra lá em 1 Coríntios que Deus fez com que fatos ficassem registrados para que pudéssemos aprender e ter proveito com eles. E ao olharmos para a história da igreja cristã e sabendo e conhecendo o comportamento humano de uma maneira geral, nós podemos sim fazer projeções. Contudo, nós precisamos ver que Deus sempre interveio na caminhada do seu povo. E quando isso aconteceu, mudanças ocorreram, porque Deus sempre fez com que o seu povo voltasse para o caminho original. Aliás, a nossa confissão de fé de Westminster, né, quando trata sobre a igreja, diz que ela tem sido, mais ou menos, santa e pura no decorrer da história. Que ela não é composta de pessoas perfeitas, mas que Deus sempre procura intervir na história. Hoje pela manhã, quem estava participando da mensagem do pastor Fernando, viu que na história do povo de Israel sempre há o remanescente fiel, a semente fiel, que Deus restaura para conduzir o seu povo. E assim também acontece na vida da igreja. E a igreja presbiteriana não é diferente. Nós temos passado também por momentos difíceis na nossa história. Vimos em 1903 a cisão que houve, né, a primeira cisão, surgindo a Igreja Presbiteriana Independente. Né? Hoje a gente tenta, né, nos relacionarmos novamente, e aqui em Campinas, pelo menos, nós temos conseguido fazer tantas coisas juntas em prol do reino de Deus nessa cidade, né? Resgatando assim, talvez um pouco daquilo que acontecia antes de 1903, quando houve essa primeira visão. Mas toda essa introdução para te perguntar, qual é a visão, então, que você tem da sua igreja? Você quer continuar com ela ou você prefere, né, buscar uma visão mais clara, mais transparente, mais verdadeira daquilo que o Senhor Jesus, daquilo que a palavra nos ensina sobre isso? E eu creio que Lucas, inspirado por Deus, como eu já me referi, ele nos dá resposta e caminhos para descobrir essas marcas de uma igreja viva, independente do rótulo e da denominação, porque nós estamos numa igreja em que, por causa lá da Escócia, por causa da reforma protestante, nós nos chamamos presbiterianos, que nos identifica com a nossa forma de governo, especialmente, e também com a direção que nós preferimos seguir, que é a linha reformada, de tradição calvinista. Mas nós temos esse rótulo. Mas não importando o rótulo, quais são as marcas que vão fazer com que a nossa igreja realmente cresça e esteja nos trilhos da vontade daquilo que Deus quer para a sua vida. Para isso nós precisamos entender qual é a visão de Deus para a sua igreja. E Lucas nos dá essa resposta. Depois dele descrever o acontecimento de Pentecostes, que nós lemos parte dele, a partir do versículo 37, e de explicar o ocorrido através do sermão de Pedro, que foi totalmente centralizado em Jesus Cristo, Lucas nos apresenta então as consequências do Pentecostes, dando-nos então ali uma pequena amostra de uma igreja cheia do Espírito Santo em Jerusalém, de uma igreja viva. E quais são estas marcas distintivas de uma igreja viva? Que qualquer igreja hoje, no nosso tempo, que reflita sobre isso, vai poder fazer uma autocrítica, vai poder se avaliar diante dessas marcas que a palavra de Deus nos aponta como seguras para uma igreja que quer realmente ser uma igreja relevante nos dias atuais. E nós queremos isso, e nós buscamos isso. E para responder, nós precisamos então voltar ao início e examinar novamente essa primeira igreja cristã em Jerusalém. Contudo,
nós precisamos fazer uma ressalva para sermos realistas. John Stott afirmou o seguinte: temos a tendência de idealizar a igreja primitiva. Olha, essa é a igreja dos nossos sonhos. E muitas vezes elas se tornam utópicas, né? Porque nós não chegamos nem perto daquilo que ela foi. Tá? Mas nós temos essa tendência de idealizar essa igreja. Olhamos para ela através de lentes coloridas. Falamos dela suspirando como se não tivesse falhas. Mas nós precisamos ser realistas. Aquela igreja tinha problemas, e problemas sérios. Nós podemos perceber o primeiro problema que ela enfrentou na sua relação, na sua comunhão, no caso de Ananias e Safira. E quando nós lemos as cartas de Paulo, principalmente a carta aos Coríntios, que era uma igreja super problemática, né? Se você quer estudar uma igreja super problemática, é a igreja de Corinto, mas entretanto na sua saudação ele chama aqueles irmãos de santos e amados, mostrando assim que aquela igreja não era nem um pouco santa, pura, e que não tinha problemas e dificuldades para enfrentar. Contudo, ela caminhava no poder, na dependência, com marcas que a caracterizavam realmente como uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa é certa, a igreja primitiva, com todos os seus excessos então, com todas as suas falhas, ela era profundamente marcada por qualidades que são marcas distintivas da igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. Mas voltemos à pergunta: que evidências desta igreja do primeiro século teria dado da presença e do poder do Espírito Santo de Deus inspiração para a nossa igreja hoje também? Se nós pudermos responder a esta pergunta, nós estaremos no caminho certo para descobrir algumas marcas distintivas para a igreja do século XXI. E que nós vamos ver que é algo muito simples. Não estamos inventando nada, não estamos criando nenhum esquema que nunca foi pensado antes, mas que se torna algo muito simples e se queremos viver de forma viva, de forma edificante, de forma que a igreja possa ser uma igreja realmente relevante para este século. Vamos nos relembrar, então, rapidamente, de 4 marcas de uma igreja viva, destacadas por Lucas, e ao fazermos isso, nós vamos perceber claramente uma coisa muito importante, que todas elas dizem respeito a relacionamentos dos primeiros cristãos. Então, se há uma palavra-chave para distinguirmos marcas de uma igreja viva, e isso soa até poético, né? Significa relacionamentos. Como aquela igreja se relacionava. Como a nossa igreja hoje está se relacionando. Isso vai trazer realmente algo edificante para a igreja. Então vamos lá. Uma igreja viva é uma igreja dedicada ao estudo da palavra. Eles se relacionavam com os apóstolos. Se nós nos lembrarmos aí do texto a partir do versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que essa imagem nos passa? Que constantemente os apóstolos ainda vivos, eles estavam com os apóstolos, procurando estar aos pés dele, aprendendo com eles aquilo que Jesus havia passado. E isso os remonta ao seu relacionamento com a palavra. Uma igreja viva é uma igreja dedicada ao estudo da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele abriu uma escola naquele dia em Jerusalém. E os seus professores eram os apóstolos, indicados, treinados pelo Senhor Jesus Cristo, e havia 3.000 alunos no jardim da infância daquela escola, aprendendo aos pés
dos apóstolos. Esses novos convertidos, cheios do Espírito Santo, porque eles são oriundos, do Pentecostes, eles não desfrutaram de uma experiência mística que os levou a negligenciar o seu intelecto, a desprezar a teologia ou a parar de pensar. Mas, pelo contrário, eles se dedicavam cada vez mais ao ensino, queriam beber das palavras de Deus por boca dos apóstolos. E Jesus chamou o seu Espírito Santo de Espírito Santo da verdade, de modo que onde quer que ele atue, a verdade vai sempre prevalecer. E esta é uma marca característica daquela igreja. E se nós observarmos também que esses crentes não acharam que por terem recebido o Espírito Santo, ele seria o único a ensiná-los, de modo que poderiam assim dispensar os mestres humanos. Eles sabiam que Jesus havia indicado os apóstolos e que eles falavam da parte do Espírito Santo, inspirados por ele, e por isso se submetiam à sua autoridade. É interessante isso, porque eles podiam ter essa arrogância. Olha, agora eu tenho o Espírito Santo e eu não dependo de mais ninguém, eu não quero ouvir mais ninguém. E essas pessoas partiriam para o mundo sem se preocupar em estar pertencendo a um grupo onde se ensinava a palavra do Senhor. Porém, nós podemos ver que o contrário aconteceu. Eles se dedicavam a isto, a ouvir, ao ensino dos apóstolos, a se submeter à autoridade deles. Certamente que há bispos, pastores, líderes e missionários que estão muito longe de ter a verdade em seus corações. E nós precisamos, como aquilo que foi estabelecido pela reforma, o sacerdócio universal de todos os crentes, de ter uma avaliação crítica daquilo que tem sido ensinado, daquilo que tem sido passado pela boca de muitos que se dizem ministros da palavra, ou líderes, que professam a fé cristã. Mas isso é parte da obra do Espírito Santo, que ele nos faz através daqueles mestres, daqueles que se dedicam ao estudo verdadeiro, e a nossa razão, em ação, pela excelência da obra do Espírito Santo, nós podemos discernir aquelas coisas que acontecem nos nossos dias e que partem da boca de muitos que não são autorizados a falar em nome do Senhor. É claro que nós precisamos nos alertar para isso. E é justamente o estudo com afinco, o nosso relacionamento diário com a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante, com espada de dois gumes, que penetra e que nos faz discernir as coisas. Essa é uma imagem muito bela para a palavra de Deus, é que nós vamos ter discernimento para entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se relacionavam com seus líderes, com aqueles que, autorizados por Deus, lhes transmitiam a palavra. Queridos irmãos, esta é uma marca muito importante para que uma igreja possa se dizer uma igreja viva, uma igreja que vai atuar. É uma igreja que tem um programa de escola dominical comprometido com as Escrituras Sagradas. Uma igreja onde a maioria dos seus membros está se dedicando a isto, ao estudo das Escrituras, quer nos domingos, quer em grupos pequenos, quer nos cultos semanais e principalmente na sua vida diária. Na sua vida diária. A cada amanhecer, a cada entardecer ou anoitecer, ele busca comunhão com o Senhor. Ele tem um tempo onde ele deseja ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. E ele se dedica a esse estudo. Eu já tenho utilizado muitos métodos para ler a Bíblia toda. E eu, esse ano, resolvi seguir uma das dicas de um aplicativo bíblico chamado YouVersion, que é uma Bíblia eletrônica que você pode baixar no seu computador, no seu telefone, no seu iPad, e ele tem lá vários planos de leitura. E eu escolhi um plano de leitura anual, onde são 5 textos
3 geralmente do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. E quando a gente pensa, né, que já leu tudo, que a gente sabe tudo, a gente vai descobrindo que Deus tem coisas novas para nos falar, em momentos também diferentes e novos da nossa vida. Como é enriquecedor passar lá desde o Gênesis novamente, ver o poder criativo de Deus, ver o quanto Ele ama a sua criação a ponto de preservá-la. Como Deus guardou e protegeu pessoas ímpias como Caim, como outros lá daquela lista, né, de genealogia. A gente vai descobrindo coisas maravilhosas. Então nós precisamos disso, a cada novo dia, nos debruçarmos sobre a palavra de Deus e nos relacionarmos com ela, para aprendermos, para termos segurança, para vivermos o nosso dia. O seu dia não vai ser mais o mesmo, quando primeiramente você buscar a Deus, se colocar na sua presença para ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, que vai te dar direção por todo o dia. E sabe aonde isso vai se refletir? Vai se refletir lá no domingo, na igreja, quando você preparar para ir para a igreja. Isso vai se refletir lá nos momentos difíceis da sua família, que você passa por provações. Isso vai se refletir lá no seu trabalho, nos relacionamentos profissionais que você tem. Você vai ter a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, para te guiar, para te orientar nas decisões que você precisa tomar. Uma igreja viva, então, ela é marcada por isso. Ela é marcada por um relacionamento com a palavra e com os líderes que transmitem essa palavra. Tudo bem até aqui? Alguém deseja falar alguma coisa? Alguma contribuição? Podem ficar à vontade. Senão nós vamos à segunda marca, que tem a ver com relacionamento. Eles se relacionavam uns com os outros. Uma igreja viva é uma igreja interessada em pessoas. Aqui nós esbarramos com um problema muito sério, né, nos dias atuais, que nos faz lembrar um antigo hino, tu no teu cantinho e eu no meu. Parece que isso cada vez mais se torna realidade hoje. Nós não queremos ninguém se intrometendo na nossa vida, não é verdade? Parece que tudo que tem acontecido na modernidade deveria, em tese, facilitar relacionamentos, não é verdade? Hoje, para você fazer uma refeição, é muito fácil. Você pode comprar uma comida congelada, coloca no micro-ondas, descongela e você teria, em tese, bem mais tempo, né, para conversar, para se relacionar. Mas não. A gente quer essa comida rápida porque a gente quer se envolver em outros negócios e a gente tem que correr muito. Mas pensa na vida rural, na fazenda, onde as pessoas tinham que primeiro pegar a lenha, preparar o forno, acender e aí começar a fazer a comida. E a família começava a se reunir e eu acho que eles conversavam muito mais do que acontece hoje. Nós moramos, a maioria às vezes, em prédios, em condomínios, onde nós estamos cada vez mais próximos, né? Quando alguém está num condomínio, você tem pelo menos 3 vizinhos ou pelo menos 2 vizinhos. Mas às vezes a gente entra no elevador e nem bom dia fala, né? A gente abaixa a cabeça, se você está com o celular, você não quer conversar, você começa, né? E as pessoas parecem que estão fugindo de relacionamentos, estão levando uma vida cada vez mais individual. E isso às vezes acontece na igreja. Nós precisamos entender que uma igreja viva é uma igreja como essa, onde eles perseveravam na comunhão. E essa palavra comunhão, koinonia, isso dava um estudo para um mês ou mais. Era um relacionamento verdadeiro, não somente simpático, mas empático. Eu imagino aquelas pessoas se juntando para uma reunião e olhavam no olho do outro e diziam assim, você não está bem hoje, o que está acontecendo com você? Você tem pessoas na igreja, pelo menos algumas, que você chega e você olha no olho dessa pessoa e você diz assim, olha, alguma coisa não está bem com você, eu queria orar com você, eu queria estar ao seu lado. Quando isso acontece na igreja, está mostrando que essa igreja é viva, porque ela se preocupa com pessoas. Nós não podemos conceber uma igreja que não se interesse por pessoas. Até quando Filipe, o diácono, por
ouvindo a voz de Deus, diz, olha, Filipe, sai aí de Samaria, onde tinha muita gente, né, e ele estava evangelizando, e vai para o deserto. Eu creio que Filipe não questionou a Deus. Falei assim, Senhor, mas tem tanta gente aqui, eu vou para o deserto para fazer o quê? Vou evangelizar camelo, né? Mas não, lá tinha um etíope que ia numa carruagem, que lia a palavra e precisava que alguém sentasse ao lado dele, que se interessasse por pessoas e pudesse conversar com ele a respeito daquilo que ele estava lendo. E é isso que Filipe faz, mostra um grande interesse por pessoas. Ele sabia, ele conhecia o coração de Deus. Olha, se Deus está me mandando para o deserto, é porque tem pessoas lá que eu preciso me relacionar com elas. E ele vai e ele se relaciona. Então eles se relacionavam uns com os outros. Uma igreja viva é uma igreja interessada em pessoas. E essa palavra koinonia, ela dá testemunho de duas verdades complementares. A comunhão interior, aquela que nós temos através da graça de Deus com a Trindade, e a comunhão exterior, tudo aquilo que partilhamos juntos. E este aspecto da comunhão, ele é um desafio para a igreja. A igreja cheia do Espírito é uma igreja generosa. E a generosidade sempre foi uma característica do povo de Deus, pois o nosso Deus é um Deus generoso e assim também deve ser o seu povo. E eu quero citar um exemplo prático do que tem acontecido nessas últimas semanas. Eu tenho percebido isso na vida de muitas pessoas, pela internet e também pela presença ao lado da família. O nosso irmão Marcos Badra, né, e a Miriam, está enfrentando um momento muito difícil, porque a pequenina Sofia, de 2 anos, né, está com uma hemorragia intestinal, muitos exames, ela está internada lá no centro médico, né? E eu tenho visto o Marcos postar lá o agradecimento a muitos irmãos que estão enviando uma mensagem para ele de encorajamento, outros que estão indo visitar, né? Ele postou lá esse dia, obrigado porque você foi e levou a boneca que ela tanto gosta, de presente para ela, né? E aquilo está alegrando a vida dela. Outro irmão levou, o Marcos Badra é fotógrafo, né? Ele gosta de fotografar tudo, fez um curso, está se dedicando também a essa área, né? E alguém levou uma maquinazinha fotográfica de brinquedo para Sofia, né? E ele postou lá, obrigado por esse presentinho, sabe por quê? Porque na hora que ela está assim, não querendo comer, está manhosa, a gente fala assim, tira uma foto do papai, tira uma foto da mamãe, e ela se distrai então com aquilo. O carinho que as pessoas estão cercando, né? O Marcos e a Miriam, nesse momento tão difícil da vida delas, é algo que mostra que a igreja é uma igreja que interessa-se por pessoas. E é isso que o texto está querendo dizer de forma prática. Você tem se interessado, ou você é aquele que vem à igreja e fala assim, eu tenho que prestar o meu serviço a Deus, e eu não quero olhar para lado nenhum, porque eu não quero me comprometer com ninguém. Mas chega um dia que você precisa. Chega um dia que você sente a falta de alguém que possa oferecer o ombro para você, alguém que possa olhar nos seus olhos e dizer assim, você não está bem, você está precisando de ajuda, e eu quero me colocar ao seu lado. Eu quero me colocar ao seu lado. Há um movimento de evangelismo, né? Parece que está havendo um interesse aí do departamento infantil de fazer uma campanha esse ano com isso. Eu sou o terceiro. Eu sou o terceiro. Há uma pulseirinha onde está escrito lá, eu sou o terceiro. Aí você está num consultório ou está numa roda de amigos. O que é isso aí? Eu sou o terceiro. Mas quem é o primeiro? Aí a pessoa tem a oportunidade de falar de Deus. O primeiro é Deus na minha vida, né? Mas quem é o segundo? O segundo é você. O que eu posso fazer para ajudá-lo? O que eu posso fazer para tornar a sua carga mais leve, né? Um método de evangelização que se interessa por quê? Por pessoas. E assim era aquela igreja, e ela era viva por causa disso. Eram relacionamentos verdadeiros. É claro que alguém devia pisar no calo de alguém devia trombar com alguém, mas havia amor, havia crescimento disso, havia demonstração disso. E isso fazia com que aquela igreja se tornasse uma igreja realmente viva. E que servia de exemplo. As pessoas que estavam ao seu redor, né, o texto mostra isso, estavam extasiadas com a maneira como aqueles irmãos viviam. E a igreja precisa continuar dando esse testemunho hoje. E como ela tem testemunhado disso. As pessoas ao redor perguntando, mas olha, o que acontece lá na sua igreja? Por que vocês são tão unidos assim?
Eles se relacionavam também com Deus. Eles adoravam a Deus no partir do pão, nas orações, com ou sem formalismo, com alegria e reverência. Uma igreja viva é uma igreja adoradora. O Deus vivo havia visitado Jerusalém naqueles dias. E eles se prostraram diante dele. Numa mistura de assombro, de humildade, que nós chamamos de adoração. Eles adoravam a Deus no partir do pão, que nos lembra a ceia, nas orações, e eles faziam isso de maneira formal, eles faziam isso de maneira informal, com grande alegria, com grande exultação, com reverência. Uma igreja viva é uma igreja adoradora. E uma igreja adoradora é uma igreja serva, é uma igreja que se curva diante do propósito de Deus. Adoração não tem a ver apenas com música e louvor na igreja, que é parte dessa adoração. Adoração tem a ver com submissão a Deus. Adoração tem a ver com reverência ao seu nome. Adoração tem a ver com desejo de estar com Deus diariamente. O Senhor quer estar conosco, mas o pecado trouxe um problema muito sério, para a nossa vida. Veja o que aconteceu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. O Senhor diariamente passeava para o jardim com eles, em comunhão. Eles viviam nessa comunhão perfeita, mas o pecado quebrou isso. Deus veio e eles se esconderam da presença de Deus. Eles fugiram da presença de Deus. Mas Deus continuou buscando. O nosso Deus é o Deus que continua querendo ser adorado dessa forma por nós. Nessa celebração da vida, nesse desejo de estar junto com Ele, nesse desejo de ouvir a sua voz, nesse desejo de nos ouvir. Ele está interessado em nos ouvir. E até o silêncio de Deus, como nós estudamos aqui essa semana, na quinta-feira, fala ao nosso coração. O próprio silêncio de Deus traz para nós também coisas que nós não compreendemos no início, mas que depois o Senhor nos revela, o Senhor nos mostra. Então, uma igreja viva é uma igreja que adora a Deus. Tem os seus cultos regulares, eles são marcados realmente pela forte presença de Deus e pelo desejo de adorá-lo, de buscá-lo de todo o coração. Lá no meio do povo, coisas extraordinárias estavam acontecendo naqueles dias. Nos nossos dias acontece também. Pessoas que saem de momentos de adoração, elevados, transformados, tocados pelo Senhor, porque desejam esse relacionamento com Deus. E, aliás, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais isso vai nos levar às outras pessoas, Porque Deus é um Deus que quer nos unir nesse relacionamento de amor. E por fim, queridos irmãos, eles se relacionavam com o mundo. As pessoas de fora eram alcançadas através do testemunho e da missão daquela igreja. Uma igreja viva é uma igreja evangelizadora, é uma igreja missionária. Os aspectos que nós estudamos até aqui, as características, as marcas dessa igreja viva, destacam qualidades principalmente interiores da igreja, A comunhão com os apóstolos, o relacionamento com a palavra, com os outros e com Deus. Mas uma igreja viva, ela também se expande, ela sai das suas quatro paredes e ela se expande para o mundo. Se nós parássemos no versículo 42, que descreve este aspecto interno, a impressão que teríamos é que a igreja primitiva estava interessada apenas em estudar aos pés dos apóstolos, a cuidar dos seus membros e a adorar a Deus. Em outras palavras, ela estaria vivendo em um gueto, para si mesma, preocupada com os seus problemas domésticos, ignorando a difícil condição daqueles que estão perdidos lá fora, à nossa volta. Mas não era assim. Os primeiros cristãos também estavam comprometidos com missões, com evangelização. E o versículo 47 nos apresenta 3 lições relacionadas ao evangelismo naquela igreja primitiva. A primeira coisa é que o próprio Senhor estava envolvido nesta tarefa da igreja.
nesta marca da igreja. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É lógico que o Senhor atuava através da pregação do apóstolo, dos apóstolos, do testemunho diário dos membros daquela igreja, daquela comunhão amorosa, mas certamente Jesus estava agindo. E só Jesus podia abrir os olhos dos cegos, destampar os ouvidos dos surdos, dar vida aos mortos e assim acrescentar pessoas à igreja. O Senhor Jesus estava envolvido naquela obra, naquela tarefa. Se há uma tarefa, né, que a igreja deve se envolver, que Jesus está presente e vai atuar, é na sua obra evangelizadora. E Jesus acrescentava os que iam sendo salvos. É interessante que isso nos leva a crer que ele não acrescentava pessoas à igreja sem salvá-las. E nem as salvava sem acrescentá-las à igreja. A igreja é importante por causa disso. Porque é lugar das pessoas escolhidas, que Deus está tratando, que Deus está trabalhando na vida delas. A salvação e a filiação à igreja ainda andam juntas hoje. E deve ser característica, não importando o rótulo da igreja, o título da igreja, mas uma igreja viva é uma igreja em que o Senhor vai acrescentando os que estão sendo salvos. E vai salvando e vai acrescentando a sua igreja. E Jesus fazia as duas coisas diariamente. Para aqueles primeiros cristãos, o evangelismo não era uma atividade ocasional. Olha, o mês de agosto é o mês de missões na nossa igreja, então nós vamos ter uma grande tarefa missionária, uma grande campanha missionária. A gente não ouve isso, né, na igreja primitiva. Por quê? A evangelização era um estilo de vida, era um testemunho diário. Eles faziam isso diariamente. Nada contra as campanhas de evangelização, eu fui muito abençoado, participei de muitas, e quando a igreja se mobiliza para uma grande campanha, né, ela alcança realmente muitas pessoas. Billy Graham, que eu diga, né, na sua longa carreira como evangelista, mas nós precisamos nos conscientizar que essa é uma tarefa diária da igreja, porque Jesus nos mostra isso naquela igreja que estava demonstrando ser uma igreja viva, porque era uma igreja que testemunhava diariamente do poder de Deus em suas vidas e querendo alcançar outras pessoas. Esta é uma marca também importantíssima que o texto nos mostra. Concluindo, irmãos, o modelo apresentado por Lucas é este: uma igreja que ensine a palavra de Deus, que se relaciona com ela diariamente, que desfrute de uma amorosa comunhão verdadeira, demonstrada em gestos, demonstrada em ações. Adore a Deus com sinceridade e com humildade. É receptivo àquilo que Deus está fazendo. E em que esteja profundamente interessado em alcançar os que estão perdidos no mundo. Uma igreja que possui essas 4 características: ensino, comunhão, adoração e missão. Podem ser definidas nessas 4 palavras, que se dedicam a elas, a fundo, vão bem fundo nelas. É uma igreja que tem demonstrado ser uma igreja realmente viva. Eu comecei com o livro de Philip Yancey e gostaria de terminar com ele. Philip Yancey, no seu livro Igreja, Por que Me Importar?, fala das suas experiências com a sua igreja de origem, que por causa dela, por causa da maneira como viviam, que não refletiam de modo nenhum essas marcas, né, fazia com que ele se desanimasse. Ele acabou se afastando da igreja, mas o Senhor o incomodou e o trouxe de volta. E ele fala que a maneira como Deus lhe mostrou isso foi ter um olhar diferente para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele diz que ele aprendeu a olhar para 4 direções. Ele primeiro, na igreja, ele olha para cima, para o seu relacionamento com Deus. Ele diz que antigamente ele se aproximava de uma igreja com um espírito exigente de consumidor. O que essa igreja pode me oferecer?
Ele diz que ele se sentia como num teatro, né? Onde ele é o espectador e ele vai para ver o que aquele espetáculo poderia lhe trazer de bom. Mas a igreja, diz ele, deveria ser o oposto do teatro. Na igreja, Deus é a audiência da nossa adoração. Nós devemos sair do culto nos perguntando o seguinte: o que aproveitei disso? Aliás, nós não devemos sair do culto perguntando o que eu aproveitei disso, e sim, Deus se agradou do que ocorreu? Quando eu saio do culto, eu devo perguntar isso: Deus se agradou do meu coração de adorador na presença dEle? O que nós fizemos juntos aqui alegrou o coração de Deus? Deus, não a congregação, é o ouvinte mais importante. Ele afirma categoricamente que a igreja existe para adorar a Deus. E ele cita um autor dizendo que adorar é lembrar quem é o dono da casa. Adorar é lembrar quem é o dono da igreja. Então ele olha para cima. E ele não senta mais no banco como um espectador, como alguém, um consumidor que quer apenas receber. Mas ele se coloca na presença de Deus. Ele olha ao redor. Ele diz que começou a olhar ao redor. E essa é a dimensão da comunhão, dos relacionamentos com outras pessoas. No começo de minha peregrinação de volta à igreja, cometi o erro de procurar intencionalmente igrejas compostas de gente como eu. Então ele bateu cabeça em muitos lugares, até que ele se conscientizou que ele deveria prestar culto entre gente definitivamente diferente dele, porque ninguém é igual. E a base cristã para a comunidade, ele diz que é este amor reconciliador de Deus, que transcendem todas as diferenças de nacionalidade, de raça, de classe, de idade e de gênero. E ele faz uma afirmação muito interessante. Como é fácil nos esquecermos que a igreja cristã foi a primeira instituição na história do mundo a nivelar num mesmo patamar judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres. Porque às vezes quando a gente começa a olhar ao redor, a gente começa a se incomodar e achar que tem gente diferente demais de mim, de nós. E nós às vezes nos afastamos. Ele diz também que ele começou a olhar para fora, a sua dimensão missionária, relacionamento com os outros. A missão da igreja se estende às necessidades da vizinhança. Servir ativamente aos outros faz com que pensemos menos em servir a nós mesmos. Uma igreja deixa de ser em si mesmada quando ela começa a realmente olhar para a vizinhança, quando ela começa a olhar para a cidade, para o seu bairro, para o seu país, para o mundo, e ela sai de si mesma para levar a boa mensagem de salvação a outros. E a dimensão final, que ele cita, que ele passou a olhar em relação à igreja, é olhar para dentro. Para dentro. Que eu relaciono aqui com a meditação na palavra. Não há melhor forma de nos conhecermos quando nós nos colocamos diante de Deus e diante da sua palavra. Agora, diz ele, quando vou à igreja, olho para dentro e peço a Deus que me purifique dos venenos de rivalidade crítica, me enchendo de sua graça. E procuro igrejas caracterizadas por esse estado de graça, das pessoas poderem se olhar para si mesmas e verem quão perdidas são, pecadoras são, e o quanto carecem da graça de Deus, e o quanto carecem de outras pessoas que estão ao seu lado. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nesse início de caminhada como igreja presbiteriana do Jardim Guanabara, nós possamos pensar nessas marcas que vão, ao longo deste ano, nos identificar como uma igreja realmente viva para Deus, sem que precisemos mudar o nome da nossa igreja. Porque não é o nome que importa. O que importa é aquilo que esta igreja, essa comunidade, esses irmãos vivem na presença de Deus. E que seja marcado por relacionamentos
que edificam. Relacionamentos que podem ser conturbados e podem ser conflitantes algumas vezes, mas nada que o amor e o perdão não possa trazer paz, reconciliação e fazer com que cresçamos nas próprias provas, nas próprias lutas que temos que enfrentar. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude para sermos esta igreja do Senhor Jesus Cristo, marcada por Ele, pela presença do Seu Espírito e por essas marcas distintivas de uma igreja verdadeiramente viva. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça e vamos falar com Deus? Bondoso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela nos traz edificação, encorajamento, correção. Ela nos faz refletir sobre como temos vivido os nossos dias como igreja. Ó Pai Santo, que essas marcas se vejam na vida de cada um de nós. E que coletivamente, como igreja, como comunhão aqui do Senhor, nós possamos testemunhar ao mundo com estas marcas. Sejamos pessoas centralizadas na Tua palavra. Que sejamos pessoas que vivem em harmonia, em comunhão, que sabem resolver os seus problemas, sabem conviver amando-se, sabem conviver olhando ao redor e vendo as necessidades daqueles que estão caminhando conosco. Pai Santo, que nosso relacionamento contigo seja a razão maior e principal da nossa existência como igreja. E que te amando, nós procuremos cada dia te servir mais e melhor, principalmente alcançando os perdidos, aqueles que estão longe do Senhor, sem terem esta mesma experiência que desfrutamos contigo. Abençoa a nossa igreja e faz ela crescer, ó Deus, cada vez mais, de forma viva, de forma abundante, que glorifique o Teu nome, que alegre o coração daqueles que convivem aqui juntos e que traga outros, ó Deus, para esta mesma convivência. É a nossa oração, pedindo-te o perdão para os nossos pecados, às vezes em que temos falhado, temos errado, ó Deus. Que o Senhor nos corrija e o Senhor certamente nos corrigirá com amor e com graça e com misericórdia, ó Deus. E que nós possamos ser submissos e prontos a ouvir a Tua voz. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.